Bom, obrigado, Cláudio. Bom, eu escolhi como tema para essa palestra alguma coisa que eu acho que tem uma componente elementar e pode ajudar a esclarecer e apaziguar alguma das angústias, né, de um aluno que está fazendo um curso de cálculo, que se depara que a derivação é um processo automático, simples, imediato, não apresenta dificuldade alguma, mas integração está longe de ser automático, está longe de ser simples, está longe de ser imediato e muitas vezes é impossível. Então, eu não vou discutir as integrais que a gente está acostumado, simplesmente a integral de uma função, mas eu vou discutir uma variação desse tema que tem talvez uma componente geométrica mais marcante e permite desenhar figuras mais bonitas, que é o estudo de campos polinomiais, né? Coisa bem simples. Eu vou estar trabalhando com um par de polinômios no plano complexo e vou estudar equações dessa forma, onde P e Q são polinômios. Aqui, talvez para vocês ficarem mais calmos, eu deveria ter posto um x em função de t, y em função de t, mas eu espero que esteja claro. Então, isso eu estou escrevendo como equação diferencial, mas também eu posso pensar num campo de direções, né? No ponto x, y, eu desenho o vetor, que a coordenada x é p, coordenada y é q. E você, se isso aqui funcionar, vê uma figura assim, né? E o que eu quero entender para esses campos de vetores, bom, são campos que são complicados, né? Que o desenho em geral é complicado. Se você vai para a dimensão 3, então começa a aparecer coisas de um grau de complexidade bastante grande, apesar que em dimensão 2 as coisas não são tão simples, pelo menos a nível gráfico. Se você quer simplesmente esboçar esse campo, tem um teorema de Poincaré-Bendixson que permite você esboçar esses campos de maneira relativamente simples. Já em dimensão 3 o negócio foge completamente do controle. E o que acontece é que mesmo eles sendo algébricos, sendo polinomiais, as curvas, as soluções deles podem ser extremamente complicadas, podem ser transcendentes. Então, parece, eu acho que talvez pode soar um pouco até vergonhoso, mas se eu voltar para um campo desse tipo, e eu supuser que P e Q são polinômios de grau 2, a gente tem muitas perguntas que não foram resolvidas até hoje, que estão aí há mais de 100 anos. Para P e Q, polinômio de grau 2. Mas bom, então é uma dessas perguntas que a gente vai discutir hoje, mais para frente. O que eu vou tentar descrever, o que eu quero estudar, não são os campos em si, mas eu quero tentar entender os campos simples, já que o campo geral é difícil de entender, eu quero entender uma classe de campos simples, e eu vou entender campos simples aqueles que possuem uma integral primeira. Então, uma integral primeira é uma função, né, definida no meu espaço, R2, que na verdade para mim não é o R2, é o C2, é o plano complexo de dimensão 2, que vai ser constante ao longo de órbitas do meu campo. Bom, como eu já falei, né, eu escrevi P e Q polinômios, não disse qual corpo. O corpo é o corpo dos complexos, que eu vou estar pensando. Se vocês quiserem pensar nos reais, não tem problema. Mas essas superfícies podem ser bastante complicadas, né? Quando eu começo a desenhar aquelas curvinhas inocentes, quando eu passo para o mundo complexo, eu saí de dimensão 2, fui para a dimensão 4, não estou mais em C2, estou em R4. E as nossas soluções não são curvas, mas superfícies de Riemann, que podem ter topologia bastante complicada. Aqui eu peguei emprestado na internet uma figura de topologia modesta, né? Pode ver que aí ela tem um número finito de buracos, ela poderia ter uma infinidade de buracos, ela poderia ter uma infinidade de tentáculos, e são esses objetos que são as soluções do nosso campo. Mesmo para campos de grau 2, quando você passa para o mundo complexo, estão aparecendo figuras dessa forma. Tá bom? O ponto é que quando você tem integral primeira, uma coisa que é extremamente selvagem em geral, quando eu tenho integral primeira, eu posso sonhar
em tentar inferir informações sobre o meu campo, sobre o comportamento das órbitas, a partir dessa. Porque ao invés de estar estudando um objeto que para deduzir qualquer coisa, eu tenho que passar por integração, agora não. Eu tenho uma função e eu quero estudar os níveis de uma função. Acho que a gente ganha alguma coisa na passagem de um para o outro. Então é o que eu falei, né? Uma função integral primeira seria constante ao longo das órbitas do campo. Mas eu estou sendo bastante impreciso. Eu não estou dizendo aonde essa função está definida, qual a regularidade. Eu vou tentar explicitar um pouco mais que tipo de função eu estou interessado daqui a pouco. Tá? Então, eu não quero trabalhar com uma integral primeira arbitrária, porque se for uma integral primeira arbitrária, talvez o meu problema não simplifique, simplesmente complique. Então, o tipo mais simples que a gente pode imaginar são as integrais primeiras racionais. Já que meu campo era polinomial, eu posso pensar que eu estou buscando funções que são o mais próximo possível de serem polinomiais. Natural olhar para quociente de polinômios, por exemplo. Mas isso é muito pouco ambicioso e a gente estaria se restringindo a um universo muito pequeno. E vocês já, nas provas dos cursos de cálculo que fizeram, farão na universidade, já calcularam coisas mais complicadas. Né? Já calcularam integrais primeiras envolvendo exponenciais, logarítmicos, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, e por aí vai. Então, a gente vai só tentar entender as integrais primeiras que vocês, eventualmente, poderão escrever em uma das provas de vocês. Então, a gente precisa ser um pouco mais formal ao falar disso, e a gente vai tentar precisar isso nos próximos slides. Né? Isso aqui vai ajudar. Então, na verdade, a gente está entrando... A gente começou com um problema que soou um problema de análise, mas a gente está entrando um pouco no domínio da álgebra, né? Porque eu estou tentando definir uma estrutura de coisas que eu consigo exprimir através de um certo número finito de operações. Então, uma analogia que você pode fazer é com o que se chama os números construtíveis, né? Talvez nós não, mas os nossos pais que tiveram a sorte de ir para a universidade fizeram a cadeira de desenho geométrico, onde eles aprendiam. O Cláudio, por exemplo, deve ter feito, aprendia a construir números, construir quantidades usando apenas regra e compasso. Né? Então você tem uma série de operações que você pode fazer, e quando vocês fizerem aqui no IMPA ou na universidade um curso básico de teoria de corpos, vocês vão ver que esses números que a gente conseguia construir usando regra e compasso são exatamente aqueles que você consegue construir fazendo as operações usuais a partir dos números racionais e adicionando raiz quadrada. Então você vê que tem uma analogia clara com o problema de integração. Eu estou trocando a regra e compasso pelas ferramentas do cálculo. Então, quais são as ferramentas do cálculo? Eu, claro, vou começar das funções racionais, quocientes de polinômios, que é aquilo que eu entendo. Vou tomar exponencial e fazer operações algébricas, dividir, multiplicar, etc. Tomar logaritmo e idem, fazer divisões, compor com exponencial e por aí vai. Posso tomar primitivas de formas fechadas, né, que é aquela coisa que a gente aprende nos cursos de EDO, de cálculo na universidade, que são as diferenciais totais. Quando você tem uma diferencial total, você tem uma integral primeira. E quando não é uma diferencial total, você pode tentar buscar um fator de integração para calcular, para buscar a primitiva de forma fechada. Então é isso. E também a gente vai permitir usar operações algébricas. Eu vou poder resolver equações envolvendo funções, desde que elas sejam algébricas. E é claro que cada vez que eu adiciono uma dessas ferramentas, eu posso combinar com as ferramentas anteriores. Ok? Então, de um lado, você tem o que é a teoria dos corpos, e esse resultado é como se fosse a segunda semana de curso de teoria dos corpos, é o beabá. E aqui eu tenho a teoria dos corpos diferenciais, e eu gostaria de contar para vocês um resultado que seria o análogo desse resultado da teoria dos corpos usuais na teoria dos corpos diferenciais.
Pelo menos o enunciado. Bom, aqui eu estou lembrando essa história de fator de integração. Então, essencialmente, o essencial é isso. Lembra que eu tenho aquela equação diferencial. Um fator de integração é uma função mu que vai satisfazer essas propriedades. Tá? Não se preocupe com isso, se não ficar muito claro. Aqui eu estou olhando um exemplo, como a gente pode fazer isso, como pode buscar essas integrais usando esse formalismo de fator de integração. Também não é muito meu objetivo de fazer isso em detalhe. Mas o que eu queria fazer era explicar que aquele conceito que a gente viu de funções que o aluno de cálculo pode exprimir é um conceito, pode ser transformado num conceito matemático rigoroso. E isso foi feito no século XIX por esse senhor, que se chama Liouville. E aí eu botei em letras pequenas para vocês não lerem. Né? Então o ponto é esse. Eu tenho essas operações, né, que você sabe fazer, que você aprende a fazer no curso de cálculo, que eu posso partir das funções racionais e ir fazendo. Posso transformar isso em matemática precisa e posso definir então o que são essas integrais primeiras liouvilianas. Ou seja, as integrais primeiras liouvilianas são o conceito formal das integrais primeiras acessíveis a um aluno de cálculo. O aluno de cálculo não sabe fazer nada que não seja liouviliano. O aluno de cálculo é liouviliano. Tá bom? Então, aí isso era só para tirar um pouco da minha inquietude, né, de estar sendo um pouco formal. Opa. Então, tem esse teorema, né, que é um teorema do matemático chamado Singer, Michael Singer. Então, você lembra que eu comecei com um campo, vou escrever aqui ainda de outra forma, que é P ddx mais Q ddy. Então, esse campo em cada ponto do espaço, do plano, me determina direções. E quando a gente está tratando essas questões de integração, como eu estou buscando só funções que são constantes ao longo do campo, é mais natural eu trabalhar não com campos, mas com formas. Escrever a diferencial total associada lá na gíria dos cursos de cálculo, que é alguma coisa dessa forma. Então, estudar soluções desse campo e estudar essa forma, você tem um dicionário perfeito que passa de um para o outro. Então, aqui está enunciado não em termos do campo, mas em termos de formas. Eu digo que se eu tenho uma forma racional em C2, ou seja, pode pensar que vem desse campo polinomial, o fato de ser racional não é relevante, polinomial é o caso geral. Então, ômega admite uma integral primeira liouviliana se, e somente se, existe uma forma racional fechada eta, tal que d ômega igual a eta o E de ômega. O que isso quer dizer? Bom, vou botar logo o corolário que te diz exatamente quais são. Está dizendo o seguinte, ele não está dizendo quais são as formas das equações, das integrais primeiras, porque se eu tenho uma integral primeira qualquer, e eu faço qualquer operação algébrica com ela, tomo quadrado, somo com outra, etc., somo com a constante, continua sendo uma integral primeira, porque era constante ao longo das soluções, o quadrado é constante. Mas ele está dizendo o seguinte, você vai lá e te dá uma pergunta dessa, acha uma integral primeira. Pode ter integrais primeiras muito complicadas, que você tem que integrar 1 bilhão de vezes para expressar. Esse teorema está dizendo o seguinte, olha, você não precisa, você fez besteira, você está dando voltas. Basta integrar uma vez, 2 vezes, né? Ou seja, eu vou poder calcular, a minha integral primeira vai ser dada pela integral de um produto de F1, F2, Fk, elevado a certos expoentes, exponencial de uma função racional, vezes ômega. Só tem 2 integrações aí. Tem uma integração aí. Né? Bom, então só para tentar... Apareceu essa equação aqui, né?
só quero, eu vou passar aqui rapidamente um slide que contém um esboço de prova só para tentar entender o que é isso. Tá aí, Singer, né? Pode ver que matemática faz bem para a saúde, está feliz, está contente, né? Um teorema bonito. Esse teorema, diga-se de passagem, não é, apesar de ser uma coisa muito básica, é o teorema da década de 80, de 1980, não é nada muito antigo. Então, primeiro, o que eu quero mostrar é que, na verdade, essa equação aqui é justamente a equação. Bom, e dizia também que a eta é fechada, né? Isso é justamente a equação do fator de integração. Se eu tenho uma forma fechada, ela possui uma primitiva, então eu posso tomar a f como sendo a exponencial da integral dela. E essa equação é equivalente a essa equação. Essa está me dizendo exatamente isso, que esse quociente, a derivada desse quociente é zero. Então, se eu tomo a exponencial dessa integral, eu obtenho uma coisa que, multiplicando por ômega, eu tenho uma coisa que é fechada. Tá bom? Então, e aí eu posso integrar de novo e acabou o meu problema. Tá? Não é a minha ideia que vocês entendam isso, e o ponto é que a prova é bastante algébrica, vira álgebra, né? E eu não quero perder lá. Mas o ponto, né, até agora, o que a gente discutiu é que se um aluno de cálculo pode calcular a integral primeira, então ela deve ser dessa forma. Ou seja, se o aluno de cálculo ainda calcular a integral primeira mais econômica, ela vai ser dessa forma. E uma observação que é imediata é o seguinte, é que entre essas integrais primeiras, tem esses polinômios que estão aparecendo aí, né? F1, F2, FK. E verifica-se, né? É muito fácil de verificar que o conjunto de zeros desse polinômio são subvariedades invariantes pelo campo. O campo vai ser tangente ao lugar de zeros dos polinômios. Então, em particular, o que a gente sabe integrar não pode ser puramente transcendente. As equações diferenciais que a gente sabe integrar com métodos do cálculo não podem ser puramente transcendentes. Tem que ter curvas, soluções algébricas no meio. Tá? Então, você pode se questionar, né? Será que eu quero saber se eu consigo integrar tudo? Então, será que tudo tem curvas algébricas invariantes? Será que todos os campos têm curvas algébricas invariantes? E aqui, para abordar esse tipo de questão, a gente usa uma dessas técnicas que o Fernando estava falando. Uma dessas, não é técnica, né? Não chega nem a ser técnica, mas paradigma. Você muda a sua visão. Em vez de olhar para um objeto, você olha para famílias. Então, em vez de olhar para um campo, que eu já falei que até hoje a gente tem perguntas que não são resolvidas para um campo, a gente olha para a família de todos os campos. Como a gente está num mundo polinomial, tem uma estratificação natural dessa família, que é dada pelo grau. Você limita o grau. Então, você termina olhando para um espaço vetorial de dimensão finita de campos. E você pode se perguntar se um elemento genérico aí tem ou não uma solução, uma solução algébrica. Então, tem esse teorema, que é da década de 70, que diz que uma foliação genérica de grau maior ou igual a 2 em P2, né, o Marcelo falou desse cara, não admite nenhuma curva algébrica invariante. Vocês lembram? O P2 é o espaço projetivo de dimensão 2, que você pode visualizar assim, pegar uma metade de uma esfera e identificar os pontos do bordo via aplicação antípoda. Isso é o espaço projetivo real. O espaço projetivo complexo é mais, na verdade, é mais simples, né? Mas você pode simplesmente interpretar como as retas em C3, retas pela origem de C3. Tá bom? Então, o que acontece é que esses campos polinomiais que a gente estava olhando, na verdade, quando você está tentando entender as integrais primeiras, você não está interessado na parametrização das soluções. Você só está interessado por onde as soluções passam. Então, o que acontece é que as órbitas de um campo definem uma estrutura. E se você esquece completamente a parametrização, se você esquece o tempo,
definem uma estratificação do seu ambiente, definem uma estratificação de R2. E é isso que eu estou chamando de foliação. Então, eu estou pegando o campo e estou esquecendo as parametrizações das soluções. E o que acontece é que, pelo fato do meu campo ser polinomial, ele estende a uma foliação em P2. Não fica só em R2 ou em C2, mas você consegue estender ao infinito. Tá bom? E tem o teorema desse senhor Joannolu, que diz que se eu pegar uma foliação genérica, ela não tem curva algébrica invariante. Conclusão, a gente deduz que uma equação diferencial polinomial de grau maior ou igual que 2 não possui integral primeira liouvilleana. Certo? Então, esses resultados que eu acabei de dizer foi talvez o que eu vi, foram as primeiras coisas que eu vi quando eu estava fazendo meu doutorado aqui. Foram talvez o que me levou a me interessar, a ficar curioso por essa teoria de foliações holomorfas. E o interessante é que isso são questões extremamente naturais, né? Extremamente básicas, questões que um aluno pode fazer. O que a gente pode integrar? E tem uma questão ainda mais básica, que você lembra que a gente começou falando das integrais primeiras racionais. Tem uma questão ainda mais básica que foi feito pelo matemático que todo mundo citou, Poincaré. Poincaré perguntou se eu me dá um campo polinomial. É possível decidir se esse campo possui uma integral primeira racional? É possível decidir se esse campo possui uma integral primeira, que é o quociente de dois polinômios? Agora que a gente viu esse conceito de integrais primeiras liouvilleanas, você pode perguntar a variação também, fazer essa variação. E é uma pergunta que está aí há mais de 100 anos. E a gente não sabe. Até hoje, a gente não sabe. Talvez eu tenha que explicar o que quer dizer decidir, né? Esse conceito de decidir é uma coisa que mudou ao longo desse século. Então, vamos lá. Para Poincaré, decidir sim, você me dá um problema, eu digo sim ou não. Depois, ao longo do século, se estabeleceu, né, que esse conceito de decidir é um conceito que, na verdade, é um conceito de lógica. E, essencialmente, você pode interpretar hoje com a existência de um programa de computador, que você bota a sua equação e ele te dá uma resposta no final, em tempo finito. É claro que eu estou falando de um computador hipotético, que é um computador que tem memória infinita, né? Não é uma das coisas reais, e o tempo aí, 1 bilhão de anos, está legal. 1 bilhão de anos é finito, a gente não tem pressa. Tá? Então, esse desenhozinho aqui é uma alegoria do que chamam máquina de Turing. Quem definiu esse conceito foi um matemático, acho que inglês, se eu não me engano, Alan Turing. Mas é isso que a gente quer. Tá? Por que eu quero dizer que o conceito de decidível evoluiu com o tempo? Né? Porque o Poincaré, no artigo original dele, ele usa a expressão decidir. Tá? E para entender um pouco como ele chegou na questão, a gente tem que ir um pouco mais para trás, né? Ele não pegou e escreveu esse polinômio. Hoje eu vou ver se um polinômio desse tipo aí não tem ou não tem integral primeira. Não foi isso que ele fez. Ele está dentro de um contexto histórico, está dentro de outros trabalhos que antecederam. E o mais natural, é claro, como o Kodály explicou, é você começar pelo mundo linear. Se você quer falar de equações diferenciais, seja qual for o tipo de questão, não comece pelo linear, não linear, por favor. O mundo não linear é muito mais complicado que o mundo linear. Mesmo que aqui a gente está trabalhando com equações diferenciais ordinárias, não são equações diferenciais parciais, mas isso foi abordado antes de Poincaré. E o percussor foi esse senhor aí, que se chama Schwartz, né? E ele estudou uma equação diferencial de segunda ordem, que é essa aí. Pode perguntar por que essa, né? Na verdade, essa é a equação diferencial de segunda ordem mais geral possível, com 3 singularidades. Tem 2 aqui que vocês podem ver. Ó. X igual a 0 é uma singularidade, x igual a 1 é outra singularidade,
e a outra é x igual a infinito. Então, é a equação mais geral com 3 singularidades que se chamam regulares, e esse senhor estudou. E ele obteve uma lista completa dos parâmetros A, B e C para os quais essa equação possui todas as soluções algébricas. Você pode achar que isso acaba sendo um passatempo, né? Mas esse resultado realmente marcou época, porque aí tem muito da teoria dos grupos algébricos lineares, subgrupos dos grupos de matrizes. Para fazer isso, ele teve que estudar o que se chama monodromia de uma equação, que vai ser uma representação do grupo fundamental, a obstrução para uma variedade ser simplesmente conexa, num espaço de matrizes. Então, aí também, junto com isso, vem a teoria de grupo. Então, muito da teoria de grupos de matrizes, veio junto com essa questão. Foi desenvolvida por conta dessa questão. Em matemática, muitas vezes, o que é importante não é a questão. É o que você precisa desenvolver para poder atacar. Então, mesmo que seja uma questão menor, o que não é o caso, porque hoje é óbvio o interesse de você poder escrever um programa de computador para resolver integrais ou para achar integrais primeiras, é óbvia a aplicabilidade disso, mas mesmo você, às vezes, tratando questões que são artificiais, se os seus métodos são suficientemente ricos e ajudam a avançar a matemática, a questão superficial vira uma questão primordial. Tá bom? E está aí a tabela dele. Né? Os parâmetros dele não são A, B e C, escreve-se como uma relação algébrica desses caras. Né? E não acaba aí. Né? Depois das equações diferenciais lineares ainda de ordem qualquer, de ordem arbitrária ou com mais singularidades, foi estudado por esses matemáticos. Aí que eu acho que, se vocês seguirem a matemática, vão ouvir falar bastante dele. Fuchs, Klein, Jordan, Painlevé, né? Ministro da Guerra, primeiro-ministro da França em algum momento, e matemático também, nas horas vagas. Eles estudaram esse problema. Em particular, esses dois senhores propuseram algoritmos, no nosso sentido de hoje, né? Uma série de operações que, em princípio, você pode implementar para decidir se todas as soluções de uma equação diferencial linear são algébricas. Mas é aqui que eu estava sendo um pouco irônico na transparência anterior, que o conceito de decidível mudou com o tempo. Porque o decidir deles não era decidir como hoje. O que eles faziam, na realidade... Então, para Poincaré, né, essa era a época de Poincaré, então, para Poincaré, o problema para equações diferenciais lineares estava resolvido. O passo seguinte era o caso não linear. E o caso mais simples não linear é o caso a duas variáveis. Então, isso dá um contexto para a pergunta de Poincaré. Né? Então, o problema para as equações diferenciais lineares, na verdade, não tinha sido resolvido por Klein e Jordan, apesar destes afirmarem o contrário. Né? O que eles fizeram, na realidade, eles reduziram o problema para uma equação também, que é de outro dos nossos heróis, mas que ainda remonta mais no tempo, Abel, que é saber se uma equação desse tipo pode ser expressa através de funções algébricas e logaritmo de funções algébricas. Agora é uma coisa bem elementar. Só que y não é só uma função racional. Y é uma função algébrica qualquer. Tá certo? Então, o que eles fizeram é pegar um problema em dimensão qualquer e reduziram a dimensão 1. Isso é outra coisa que a gente aprende, pelo menos nos primeiros cursos de matemática, a gente vê que tudo, quase tudo, a gente faz usando duas ferramentas. Álgebra linear e análise real. Então, o jogo todo é linearizar para reduzir a dimensão 1. Durante muito tempo a gente fica nisso e eles conseguiram fazer isso. Na verdade, tem um processo de linearização que está implícito aqui e reduziram o problema à dimensão. E esse outro senhor, Hardy, né, que é um analista célebre, trabalhou em teoria dos números, mas em teoria analítica dos números, ele escreveu um livro, né, década de 50 ou 40, não sei, sobre integração de funções em uma variável, e ele diz que objetos desse tipo, você não consegue dizer se é dessa forma ou não. Ou seja, ele diz que existem razões para supor que esse problema é indecidível, que eu não consigo decidir. Pois bem, então, apesar de Poincaré, para Poincaré, o problema das equações diferenciais lineares está resolvido, na verdade, quando chega nesse ponto, quando o pessoal revisita o trabalho dos
dos clássicos, dos trabalhos clássicos, percebe-se que, na verdade, tinha um furo. Tinha alguma coisa que ainda não estava completamente resolvida. E, apesar da dúvida levantada por Hardy, em 1969, esse senhor, Risch, provou que o problema de Abel possui solução positiva. Talvez até agora vocês podem estar na dúvida, né? Eu estou querendo integrar e está aparecendo uma certa estrutura algébrica. Tudo que a gente faz tem estrutura algébrica. A gente não consegue fazer análise sem somar, sem dividir, sem resolver algumas equações. Então vocês podem estar achando que o que está por trás dessa álgebra que apareceu aí, essa coisa chamada teoria dos corpos, é simplesmente uma roupagem para um problema que na verdade é de análise. Mas aqui a dúvida eu acho que vai sumir. Porque esse senhor, que eu não consegui achar a foto dele, mas ele conseguiu resolver o problema, mas o problema dele passa por álgebra. Passa por pegar a sua equação e reduzir módulo P. Passa a transformar um problema que está sobre os complexos em um problema sobre corpos finitos. Então, um problema de integração, eu acho isso surpreendente e mostra um pouco a unidade da matemática. Eu acho que é fabuloso, porque uma coisa que você começa aqui, parece análise, e terminou como um problema de teoria dos números. Pontos sobre curvas sobre corpos finitos. Isso é uma coisa que eu acho fabuloso. Tá? Mas, e o problema de Poincaré? Bom, até hoje a gente não tem uma resposta definitiva. E é uma questão que o pessoal de foliações holomórficas se interessa. Né? Então a gente tem até se vocês forem no café ali às 3h30, não, ele deve estar lá agora. O Alcides, né? Ele tem um trabalho aí que é bastante interessante sobre esse tema, em que ele consegue mostrar que o problema é sutil. Que é impossível, uma maneira natural de tentar decidir se tem integral primeira ou não, é você simplesmente pegar o grau, tentar limitar o grau das suas soluções. Porque depois, se você quer achar grau de solução limitada, resolver equações algébricas, isso você pode botar num computador, então você teria um algoritmo. Mas o Alcides mostrou que é impossível, a partir de um campo desse, limitar o grau das soluções, mesmo se eu controle o tipo das singularidades. Ou seja, quando você tem um campo, fica difícil de saber por onde começar. Então, a estudar ele. Então, uma das coisas que você olha, igual quando a gente vai estudar funções, a gente procura os zeros, os pontos de inflexão, essas coisas. Então, um campo, a primeira coisa que você olha são os zeros comuns desse campo. Os zeros comuns de P e Q. Você pode, como eu falei, a primeira coisa que você quer resolver um problema, você pode tentar linearizar o campo. Então, supõe que P de x0 e y0 é igual a Q de x0 e y0 é igual a 0. E aí eu posso olhar para a derivada de dx nesse ponto. Vai ser uma matriz no ponto x0 e y0, né? E você pode tentar inferir propriedades do seu campo ou das suas soluções a partir do comportamento dessa matriz, né? Como eu falei, essa é a etapa de linearizar o problema. E então o que o Alcides constrói é um exemplo em que, mesmo se você fixar a parte linear das singularidades, você não consegue limitar o grau das curvas, né? Deixa eu só aqui mais uma observação, é que isso tem um problema de linearização, isso aqui leva naturalmente ao problema de linearização, que é saber quando que um campo X é equivalente à parte linear no campo X, no ponto x0, y0. Quando que, para entender o campo, você pode esquecer os termos de ordem superiores. E esse problema foi abordado também por nosso amigo
né? Vocês já devem estar íntimo deles, dado o número de vezes que já ouviram falar o nome. Nosso amigo Poincaré estudou na tese dele. Quando que um campo você consegue fazer uma mudança de coordenadas de modo que ele fique equivalente à parte linear. Tá bom? Então, por outro lado, né, tem um resultado positivo, mas que não é nada muito impressionante, porque você tem que fixar o gênero. Né? O que é o gênero? Ou seja, eu estou procurando soluções, lembra que meu campo era complexo, então minhas soluções são superfícies de Riemann, eu quero saber se todas são algébricas. As soluções, as curvas algébricas, são exatamente as superfícies de Riemann compacta. Então, as curvas algébricas são exatamente as curvas em P2 que o Fernando desenhou. São as esferas, o toro, o bitoro, o tritoro, etc. Então, se eu não fixar o gênero, eu não sei dizer nada, mas se eu fixo o gênero, existe um algoritmo que diz que se todas as soluções são algébricas de gênero menor ou igual que G. Olha o gênero aí. Opa! Olha o gênero aí. E o que envolve para a gente falar desse resultado? Essa prova desse resultado usa tem dois ingredientes, na verdade. O primeiro ingrediente são todo esse blá 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 que eu contei sobre as equações diferenciais lineares. Então você tenta linearizar o problema de alguma maneira. Mas tem um outro ingrediente que é a chamada teoria birracional das foliações holomorfas em superfícies desenvolvidas por McQuillan. Essa foto ele está bem, né? Ele costuma ter a cara pior. E foi um ex-aluno aqui do IMPA, Luiz Gustavo Mendes. Tem o Brunella também, que é um dos visitantes constantes do Instituto, que eu também não consegui achar foto na internet. Mas, bom. Então, mas o que é isso? O que é essa teoria birracional das foliações? Todo mundo aqui entendeu que matemática tem um conceito. Qual é o teorema mais importante da matemática hoje? Depois dessas palestras que vocês assistiram. Teorema da uniformização? Quantas vezes vocês ouviram falar no teorema da uniformização? Vocês ouviram Marcelo Viana falar? Vocês ouviram o Milton falar? Vocês ouviram o Fernando falar hoje? Bom, eu não vou deixar de falar. Né? Então, o que é, de certa maneira, esse teorema, essa teoria birracional de foliações, é uma mistura de duas teorias. Você, por um lado, você tem a teoria de classificação de superfícies projetivas, superfícies algébricas. Então, aqui superfície pode gerar uma certa confusão, o problema é que eu sou complexo. Tá? Para mim, todas as dimensões são complexas. Então, são superfícies, coisas de dimensão 2, complexas. Dimensões real, 4. Então, você tem essa teoria da classificação de superfícies algébricas, que... E do outro lado você tem a teoria de uniformização de curva. Teoria, vamos botar assim, das superfícies, das curvas de uniformização. Teoria da uniformização de curvas. Uniformização de superfícies reais. De certa maneira, a classificação de superfícies algébricas, se você quiser levar ao limite, você pode até ver como uma generalização da teoria da uniformização de superfícies reais. Né? Então, aqui a lista final é aquela desenho que um monte de gente já fez. Eu não vou perder a oportunidade. E, de certa maneira, essa teoria de classificação de superfícies algébricas é uma generalização desse conceito. Aqui a ideia... O que você pode ver é que no lado... Posso fazer aqui uma tabelinha, que a gente já viu. É o seguinte. É que a gente viu que a gente tem aqui um invariante de topológico. Aqui esse cara é o que a gente diz que tem gênero 0, ou seja, que não tem nenhum buraco, como o Marcelo chamou, gênero 1, e aqui a gente tem gênero maior que 1.
Fernando explicou para a gente que a gente pode também ver que esses caras estão relacionados pela geometria. Aqui você tem a geometria, curvatura positiva, curvatura zero e curvatura negativa. Claro que aqui eu estou botando todas as superfícies de gênero maior. Essa lista você pode continuar. Você pode botar aqui aritmética, teoria dos números. Ou seja, aqui num certo sentido eu tenho uma infinidade de pontos. Vou botar aqui infinito, aqui finitamente gerado, aqui finito. E as coincidências não param de aparecer. Então, como o McQuillan, num trabalho dele em que ele começa a estudar esses objetos, ele diz que o entendimento disso é um pouco, ou melhor, a coincidência desses vários conceitos, não importa o que eu estou dizendo aqui, mas a coincidência entre topologia, geometria e teoria de números é uma coisa fabulosa, que deve ser melhor entendida e deve ser tentada a ser generalizada para dimensões maiores. E isso, na verdade, já é parte de um programa bastante grande na geometria algébrica, que a gente chama de teoria de Mori, que, na verdade, iniciou com os geômetras italianos no início do século XX. Então, isso é uma generalização da geometria clássica italiana, em que tenta-se fazer a classificação de superfícies, entender uma classificação das superfícies como uma relação entre essas duas partes: topologia e geometria. O que acontece é que aqui, se eu quiser, eu posso botar aqui também análise complexa, além de topologia, e olhar para as unformas holomorfas. E aqui eu vou ter exatamente os mesmos números, a dimensão dos espaços de unformas holomorfas vai ser justamente esse gênero. E os italianos já entenderam que para você generalizar essa figura, você pode passar para olhar para superfícies e olhar nelas esses objetos chamados duas formas holomorfas. Então, grosso modo, eles conseguem relacionar o número de duas formas holomorfas com a topologia e caráter métricos da superfície, minha variedade de dimensão 4. É claro que eu estou falando extremamente grosseiro, interpretado literalmente é falso, mas a ideia, a grosso modo, é essa. Então, você tem essa ideia e você quer utilizar essa influência aqui. Então, você tem que pensar que você está numa situação mista. Você está numa situação em que você tem uma variedade de dimensão 2, uma superfície, munida de uma decomposição por curvas, que não são mais compactas, não são mais algébricas, são extremamente transcendentes, né? Mas o que acontece é que essa teoria birracional de foliações desenvolveu essas analogias. Então, você tem uma espécie do teorema de uniformização de Poincaré, ele gosta de chamar de Riemann, mas eu prefiro chamar de Poincaré, das curvas a parâmetros e relações com a topologia, geometria e, conjecturalmente, até a aritmética de superfície. Mas, bom, eu queria só dar uma ideia do sabor de onde está indo essa teoria, então eu não quero me estender muito mais, eu prefiro deixar um pouquinho do tempo que me resta para perguntas e agradecer a vocês pela atenção.